Olá, o Senac Acontece está no ar e hoje com um tema bem atual. Nosso programa vai falar sobre vida online ou vida offline. Qual modelo de vida nós temos ou nós queremos? Queremos ser como são nossos perfis nas redes sociais ou isso é uma fantasia particular para enfrentar esse estresse urbano que vivemos? Quando não estamos conectados, como é que nos mostramos para o mundo? Muitas perguntas que o Senac Acontece vai debater com você, com a sua ajuda e de pessoas ligadas à área. O nosso programa começa agora. E nessa era de smartphones, onde as prestações pequenas cabem no seu bolso, para que você possa ter mesmo aquele aparelho ultramoderno, aquele celular sofisticado, está todo mundo conectado na internet, né? Você é desses que não tira o olho do celular por nada? Veja essa matéria que a gente preparou. A menina de 4 anos de idade usa o smartphone até para brincar de bonecas. Ele é presença confirmada na lista de chamada. Quem tem telefone celular? Eu, pode falar. O motoboy não se contenta com apenas um aparelho. E isso porque um é de 2 chips, né? Porque senão teria com 5 aparelhos. Será que não estamos exagerando com tanto uso do celular? Você sabia que existem pessoas que buscam tratamento para se livrar da dependência do telefone? Se eu tiver a oportunidade de carregar o telefone antes de sair, mas sem a bateria eu entro em desespero. O pequeno aparelho registra flagrantes que invadem as redes sociais. E também ajuda na cobertura de eventos ao vivo. É útil, né, Marion? Mas ser dependente do celular não dá, né? Fica até difícil imaginar a vida sem celular hoje em dia, não é verdade? E olha só, para comentar mais sobre esse assunto, trouxemos ao nosso estúdio o Bruno Fischer. Bruno, seja muito bem-vindo aqui no Senac Acontece. Obrigado. Olá, Bruno. Tudo bem? Como é que Olá, vai? tudo bom? Jóia? Faça favor, Bruno. Obrigado. Obrigado, hein, Bruno, por ter vindo aqui no De nada, prazer é Senac todo meu. Acontece, trazendo bastante informação e vamos debater muito, né? E hoje que o celular é um aparelho, né, que ficou tão pessoal, tem gente que usa a todo momento, né, Bruno? E eu não saio sem o meu. Eu tô com o celular o tempo todo ligado, tem que ter um plano com internet, tô sempre conectado. E como que é a sua vida? Quantas horas do dia você se dedica ao celular? Ao celular, olha, o celular, ele, não vou dizer que eu me dedico, mas ele tá ali o tempo todo do lado. E acho que a minha última experiência mais divertida que eu tive com o celular, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso, eu tava com um tempo muito corrido para precisar me deslocar. Então eu pegava muito metrô e eu tinha que entregar alguns textos. Eu comecei a escrever todos os textos via celular, ouvindo música no fone de ouvido. Entre um destino e outro, eu consegui escrever 15 páginas de um livro. Quanta coisa, hein? Você viu? O Bruno, ele é escritor, né, de livros didáticos, escreve também para o Fronteiras do Pensamento. E também dá aula, né, no curso de Educação à Distância. Isso. O que você acha que a internet influenciou, de que forma a internet influenciou na sua profissão? Qual foi a maior diferença, né, antes e depois? Eu preciso dizer primeiro que eu sou um cara analógico. Né? Eu sempre quis ser uma pessoa analógica. Só que no meio da educação as pessoas costumam ser um pouco mais velhas. E nas equipes que eu trabalhei eu sempre era o mais jovem. Então quando eu fui trabalhar na Secretaria de Educação eu tinha 24 anos e a média, a faixa etária do pessoal era de 40 anos. Então tudo que era relacionado à tecnologia eu era colocado. Então eu acabei cada vez mais indo para essa área. Eu fui um dos coordenadores dos primeiros cursos de educação à distância que a Secretaria ofereceu para todo o Estado. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu comecei a ter a necessidade de me apropriar mais da tecnologia, principalmente da tecnologia de comunicação. Eu saí da Secretaria de Educação, eu consegui um trabalho na TV Cultura e ao mesmo tempo na Bienal de Arte. Entre um lugar e outro, eu tinha que resolver muita coisa. Foi o meu primeiro smartphone. Eu comprei um smartphone para poder, no trânsito, responder e-mail e dar conta das demandas de trabalho
da Bienal que ficavam caindo antes de eu chegar na TV Cultura. Mas isso no seu deslocamento, né? No transporte Isso. coletivo, né? Não dirigindo com o celular. dirigindo. Porque tem tanta gente que usa o celular de forma errada, muita multa, né, Bruno? Que acaba utilizando o celular. Na época ainda não era dirigindo. proibido, né? E tem um fator, assim, eu só usava o celular no trânsito porque o trecho entre a Bienal e a TV Cultura tem uma velocidade média de 5 km por hora. Então a gente via os pedestres passando pelos carros, enquanto os pedestres estavam correndo atrás da gente, eu ia lá respondendo e-mail. Claro, não se deve fazer nem isso, né? Mas na época a correria demandava um pouco isso. Depois disso eu viciei no celular. Nós até vimos uma matéria de crianças utilizando o celular, muita gente, pessoas com 3, 4 celulares, inclusive, né? Mas você vê que até você que trabalha com educação, principalmente educação à distância, a utilidade do celular é indiscutível. Mas você vê exagero das pessoas? Olha, eu acho que tem exageros de todas as partes. Por exemplo, tem um exagero de quem não conversa com as pessoas que estão próximas para ficar no celular ali e não viver aquele momento. Tem uma coisa que eu detesto, por exemplo, eu gosto muito de shows, eu vou muito a shows, principalmente de rock. E nos shows as pessoas não assistem mais o show. Você está tentando assistir o show, você tem que ficar desviando dos celulares, e as pessoas estão gravando o show, e o show mesmo você não consegue ver, e a pessoa também não está vendo. Ela está assistindo o show via o celular. E depois, assim, sei lá, se você vai gravar 2 horas de show, significa que você vai assistir 2 horas novamente. Normalmente as pessoas não param para assistir depois 2 horas de show. Muito menos gravada no celular, porque o DVD é muito melhor, então não faz nem sentido esse tipo de coisa. Agora, Bruno, você acha que é possível uma pessoa viver ou totalmente offline ou totalmente online? Totalmente offline eu conheço algumas pessoas. Conheço alguns que ainda conseguem, que trabalham em áreas que não necessitam tanto dessas tecnologias de comunicação ou que são casadas com pessoas que utilizam. Também isso ajuda muito, né? Então, tem um amigo que é filósofo e o trabalho dele principal é a escrita, só que é a esposa que faz as coisas de e-mail, Você já é o tipo de pessoa que não conseguiria viver assim, só Não, offline? não. Porque eu sou um cara da comunicação. Então, para poder me comunicar, para poder fazer os ganchos, eu preciso do telefone. Mas você tem um momento que é off? Ou Muitos. sua vida é sempre on? Muitos momentos off, mas é engraçado você falar do celular. Eu adoro fazer yoga e meditar. Só que no meu celular já está todo o playlist da música que eu gosto de usar para isso. Então, na hora de meditar, eu deixo o celular ali ligado, as músicas, vou fazendo meus mantras. Então, mesmo nessa hora, ele está desligado da conexão e da internet, mas ele está ligado de alguma outra forma. E isso que é importante, a gente saber exatamente o momento de ser a vida on e o momento de ser a vida off, né? Bruno, e hoje, né, o celular é um aparelho que ficou tão pessoal, né? Que tem gente que está customizando, tem muita gente que, inclusive, individualiza o seu próprio aparelho de celular. Não é, Muriel Munim? É isso mesmo, Salvo. E quem proporciona pra gente essa identidade é a Custom For You, dando uma personalidade para um aparelho que é uma extensão nossa, como se fosse uma roupa que a gente veste. E tem cada modelo sensacional. Você vai encontrar capas personalizadas para diversos tipos de aparelhos. iPhone, Galaxy, Moto e até para o iPad, viu? E o melhor é que você encontra os produtos da Custom For You nas melhores lojas virtuais, como Americanas.com, Shoptime, Walmart e Submarino. Custom For You, o seu celular com o seu jeito. Olha, quanta coisa. Você já customizou o seu, Marion? Ah, eu sou viciada em capinha de celular, adoro. Agora, Bruno, me diz uma coisa. Você acha que tem idade para começar a usar celular, internet, tanto para começar como também para já se afastar um pouco, ou tem alguma idade que não usa? Como é que funciona assim para sua família? A nossa produção apurou que a sua avó tem tablet, é verdade? Exatamente. Esse é o caso dos mais curiosos, porque quando eu era criança, eu tinha uns 3 anos de idade, eu sabia mexer no videocassete e minha avó não. Então, assim, eu acho que as crianças nascem com a tecnologia que é da sua época e sabem lidar com ela de uma boa maneira. Então, minha avó apenas trazia a fita de vídeo. E eu que colocava, eu que mexia, eu que operava aqueles aparelhos que ela não tinha ideia de como funcionava. Isso quando eu tinha 3 anos de idade. Eu imagino que uma criança que nasce hoje, que já está no mundo digital, que já está no mundo dos iPads, dos celulares, dos smartphones, para eles aquilo é tudo muito natural. Eles intuitivo, né? É intuitivo, é do mundo deles. Não é uma novidade como foi para nós que vimos essas coisas nascerem, né? Nós pegamos a transição, né? Nós pegamos a transição do analógico para o digital, né? Eu sou um pouquinho mais velho que você, né, Bruno? Deve ser uns 10 anos mais velho que você. Mas a transição foi a mesma para todos, né? Para todos nós, Mas a gente vê a sociedade utilizando esse mundo digital
a sociedade poucas vezes ficando offline. Sim. E até que ponto, né, que você vê realmente que isso não está atrapalhando a vida das pessoas? Às vezes a gente vê filho com pai ou com mãe se falando só por mensagem, e quando estão juntos não se falam. Como você está vendo a relação entre as pessoas que não ficam offline? Olha, das pessoas que não ficam... Eu acho que assim, a vida online ela tem algumas vantagens. Eu peguei as primeiras vidas online que existiam, e eram os chats. Então, eu participava muito dos chats do Rock Online, o falecido Rock Online. E no Rock Online eu conheci muita gente e fiz uma gama de amigos grandes. Que quando a gente se encontrou pessoalmente, porque nós começamos a promover uns encontros, a galera das salas de bate-papo, algumas pessoas quase não conseguiam se comunicar muito bem. Então, aquela foi uma porta de entrada para a vida offline. Então, as pessoas conseguiam escrever, elas conseguiam se expressar com a comunicação escrita, e foi por causa da comunicação escrita que elas tiveram um contato presencial, e com esse contato presencial elas puderam começar a falar, começar a criar laços, a começar a se desinibir. Então, eu acho que o lado online tem a vantagem de ser uma comunicação que às vezes você não consegue fazer pessoalmente. Olha, e esse é um exemplo que eu trago da minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos de idade. Ela, quando encontra uma amiga do infantil, da escola infantil nas redes sociais, ela vem toda alegre. Pai, adivinha quem eu encontrei nas redes sociais e se diverte? E quando ela encontra no shopping em algum lugar, oi, sabe assim? Tem uma distância grande. Você não acha que também, apesar de aproximar na vida online, mas também as pessoas estão perdendo o sentimento, você não acha que estão perdendo o relacionamento humano entre as pessoas? Acaba sendo uma coisa mais fria, né? Eu não sei até onde isso é uma coisa que procede, que é real, e até onde isso é um medo da gente que está vendo essa coisa acontecer. Porque eu fico imaginando na vida antes da internet. Havia pessoas que não tinham tato com outras pessoas. Haviam pessoas que ficavam em casa desenhando, lendo livros, que não saíam para jogar bola com os amigos e que eram mais tímidas e fechadas. Eu acho que isso vai continuar existindo. Só que essas pessoas, por outro lado, agora elas têm uma possibilidade de se comunicar online, que antes não tinham. Então, eu acho que pelo menos agora elas têm um mundo onde ela pode se manter fechada, são pessoas mais introvertidas, mas que tem uma válvula de escape extrovertida. Claro que tem o risco de isolamento, de perder a comunicação presencial, mas você sempre vai precisar buscar pão na padaria. Não. Ô Bruno... Não tem jeito. Alguma interação vai Alguma interação vai ter que ter. Ô Bruno, você, eu posso até dizer que também, além desse monte de atividade profissional, você também é professor dos professores, né? Sim. Você treina professores. Eu treino professores. E os professores estão orientados, estão preparados para essa vida online, offline e formar cidadãos, formar crianças com esse perfil? Minha avó pegou um tablet, como você tinha falado, e a coisa que ela mais faz no tablet é caçar palavra. E-mail é uma dureza. Ela já tentou várias vezes, ela mandou um e-mail para várias pessoas que devem ter um nome parecido com o meu. Ela já ia, porque ela mostra o e-mail, está na caixa de enviados, você vai ver, mudou uma letra, mudou um negócio, e o e-mail chegou, não avisou que não voltou. Então, assim, para ela tem uma dificuldade nessa coisa da comunicação. Claro, minha avó já é uma senhora, mas alguns professores já estão numa faixa etária que para eles é muito difícil lidar com esse tipo de tecnologia. Então, a gente dá uma formação, mas por mais que a gente dê a formação para eles, eu acredito que o trabalho deles continua sendo do conhecimento e que eles se apropriam da tecnologia também como forma de conhecimento. Eles sabem que aquilo existe, mas eles não conseguem levar muitas vezes aquele debate para a escola ou desenvolver grandes ações com a tecnologia na escola, porque os alunos debulham a tecnologia. Então, uma coisa que ele começou a entender para o aluno já é passado. Então, ele vai explicar uma coisa que para ele é novidade, mas que para o aluno ele faz intuitivamente. Então, mas o que você coloca é o seguinte, que o aluno está superior a esse professor que está em transição, no uso da tecnologia. No uso da tecnologia, mas talvez não na discussão teórica da tecnologia. Aí eu acho que é o papel do professor. Né? O professor ele entra para problematizar isso. Fala, legal, você manipula muito bem, mas o que é essa tecnologia? Como você usa? Como é que você está se expondo? Quem é o seu eu virtual? Você cria uma imagem, tem um outro eu. Eu do Facebook não tem nada a ver com esse eu que está conversando com vocês agora. Bruno, a tecnologia realmente tem que saber usar, né? Exatamente. Eu acho que o papel do professor entra um pouco por aí. Muito obrigada, viu, pela entrevista, por você ter vindo. A gente o adorou o convite. batipapo, não é verdade? Muito bacana mesmo, Bruno. Obrigado. Venha mais vezes aqui que você vai trazer muita informação para todos. Pena, o bate-papo é curto, vocês foram ótimos e eu desejo sorte para vocês. Obrigado. Igualmente.
E olha só, já que estamos falando de conexão, vamos saber com o Rock Ronald as novidades no mercado para quem quer internet rápida. Tudo bem, Rock? Tudo bem, Marion. Hoje eu tenho uma novidade para você. É o 4G Max da Claro. O 4G é a 4ª geração de telefonia móvel. É uma nova rede com mais velocidade, rodando em aparelhos mais modernos. Usando novas técnicas de transmissão e aparelhos de última geração, com o 4G Max da Claro, você tem mais velocidade para ver e viver cada momento em tempo real. Além disso, a Claro já possui ampla cobertura nacional. São mais de 75 cidades que podem utilizar o 4G Max. O 4G mais rápido do Brasil, claro, é da Claro. 4G Max, internet da Claro é outra coisa. Muito obrigada, Rock. E no próximo bloco, um fenômeno da TV. As séries americanas, você tem a sua preferida? Veja como a internet ajuda na divulgação delas. Daqui a pouco nós vamos conhecer como é esse universo e os fãs que interagem com elas. Rock Ronald e Muriel Munim recebem o professor Jorge Godoy de Oliveira. É já, no próximo bloco. Não tem mais jeito, elas fazem parte das nossas vidas. Quem hoje não tem uma série de TV preferida? Breaking Bad, Mad Men, The Walking Dead, cada um aqui no estúdio tem a sua preferida, não é, Rocky? Com certeza. E você aí de casa, qual é a sua preferida? A origem mais antiga no cinema e nos folhetins de TV. No início da década de 50, foram levados para a televisão os programas que anteriormente faziam sucesso nas rádios. Hoje em dia, a forma mais fácil e rápida de assistir os seriados internacionais é o download pela internet. Dezenas de sites colocam à disposição dos usuários episódios e seriados antigos e novos muito antes deles chegarem às telas da TV. Dos mais populares aos mais intrigantes, os seriados conquistam pessoas por onde passam. Afinal, eles são dinâmicos e diversos. As séries são feitas para todos os gostos. E se você procurar, vai achar o seu. A minha favorita é Friends, é a melhor de todas, mas eu gosto também de Once Upon a Time, Revenge, Game of Thrones, que agora tá parado, The Walking Dead, Modern Family, New Girl, Pretty Little Liars começou agora semana passada, muito bom. Olha, Muriel, eu gosto de séries, né? Mas ela aí parece que conhece todas. Olha, Rock, eu conheço muita gente que adora também série, mas igual a ela eu nunca vi mesmo. É verdade. E para falar um pouco mais sobre esse fenômeno, está conosco o professor Jorge Godoy de Oliveira, que é mestre em comunicação e que vai nos ajudar a desvendar por que as séries americanas atingiram esse grau de popularidade no Brasil. Seja bem-vindo, Jorge. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Olá. Fica à vontade. Obrigado. Jorge também é professor, né, e leciona as disciplinas de comunicação visual, publicidade e multimídia. Jorge, ajuda a gente a entender por que essas séries americanas fazem todo esse sucesso aqui no país. Bom, boa noite a todos. Independente da origem da série, que eu acho que é interessante a gente prestar atenção, são as temáticas que essas séries trazem para nós, né? Então, nós temos lá para as primeiras séries, aquela coisa que a gente assistia no nosso domingo de manhã, aquela coisa que todos nós crescemos assistindo, né? Então, Alf, a gente cresceu assistindo Punk, a gente cresceu assistindo 3 é Demais e tantas outras séries. Elas traziam muito da cultura nossa, independente de onde nós moramos, né? E um exemplo, por exemplo, é a questão do dia a dia que elas traziam, né? Então, as brincadeiras e coisas que em muitos filmes eram esquecidas, né? Então, acredito muito que o fato dela abordar o nosso cotidiano, pouco a pouco, brincadeira, se aprofundar muito mais nos personagens que já são queridos para nós por mais tempo, isso facilitou bastante a gente gostar mais. Sim, inclusive tem até outras séries, né? Vamos dizer que Chaves, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é muito reprisado, vamos dizer, e fazem muito sucesso, além dessas americanas, né? Vamos dizer, as que eu falei, como Chaves e Todo Mundo Odeia o Chris, continua passando hoje e é sucesso ainda de audiência, não é mesmo, Jorge? Sim, sim.
E acredito que uma coisa bem interessante, por exemplo, é que essas séries mais antigas, a gente se apegava muito, inclusive, à voz dos personagens, né? Então, a voz, ela era do dublador, né? Então, o dublador é que era aquele personagem, né? E marcava pra gente, né? O ator, a gente guardava o rosto dele, as feições dele e tudo mais, mas era a voz o nosso grande diferencial. Então, tanto é que quando esse ator mudavam a voz dele por questão da dublagem, contratuais e tudo mais, a gente estranhava muito, né? Isso é verdade. E hoje em dia a gente já tem, acredito até com o maior acesso à TV por assinatura e tudo mais, as séries estão vindo para nós, ou pelo menos vieram por muito tempo já legendadas, né? Então a gente começou a ter acesso à voz original dessas pessoas. E aí ocorreu aquele efeito inverso. Quando você ouve dublado, tem um estranhamento, né? Um exemplo agora o Breaking Bad é a Química do Mal, né? Na Record. E a gente ouve uma voz ali que não faz sentido nenhum mais, né? E isso causa uma repulsa, um sentido inverso. O que é uma coisa interessante também, por outro lado, é pensar que lá na Fox eles optaram por dar como opção do espectador a dublagem, né? Já do... Você escolhe. Você quer o original ou ver o legendado, é isso? Isso, você escolhe, mas de padrão já vem dublado. Ah, sim. E aí você fica... Mas todo mundo fala que odeia dublado e não sei o que lá, mas a verdade é que não é todo mundo. Talvez seja o seu círculo de amigos, talvez sejam pessoas mais específicas. A grande maioria ainda tem preguiça de ler ou não consegue acompanhar aquelas legendas e tudo mais. Acho que quem curte o dublado é o pessoal que vê série mesmo. Isso, as fissuradas. Né? Ou então que tem um bom conhecimento também de inglês, né? Então, vamos dizer, para penetrar mesmo no Brasil, teve que fazer essa dublagem porque atingiria um público muito maior, não é verdade? Sim. Até, por exemplo, que a menina da entrevista citou, o Friends, né? Então, tem muitas piadas deles, personagens deles, que para nós não faz sentido nenhum, né? A gente nem conhece quem é que eles estão falando. E, de repente, eles tentam adaptar, falando de Ana Maria Braga, de Gal Costa, umas coisas que você fala... Como assim? Lá não tem. Para tentar fazer sentido, né? O próprio Chaves faz isso muito, né? Devia ter ido ver o filme do Pelé, por exemplo. É verdade. Mas é sensacional essa frase também, né? Mas me diz uma coisa, você tem alguma série preferida de todas essas? Das antigas e das mais novas também? Olha, não tem como não citar Breaking Bad, né? Que ela foi um grande marco aí dessas novas produções de série e tudo mais. Foi a que alcançou um público muito gigante, uma quantidade de fãs absurda, até pela riqueza, pelo refinamento na produção dela e tudo mais, pelas narrativas, pelas histórias que foram contadas ali, que foram bem diferentes de tudo que a gente via até então, né? Logo que a TV por assinatura entrou, acredito que o pessoal assistia muito aquela coisa tipo CSI, né? Até hoje assiste muito, mas a gente vê que no CSI tem uma formulinha ali naquele roteiro e ela não muda nunca. Então você percebe que tem um problema, alguma coisa muito estranha e de repente alguém toma um tiro, toma uma facada, morre, não sei o quê. Aí chega o pessoal com aquela cara super, nós vamos resolver isso e continua lá e tudo mais. E aí lá para, sei lá, de repente 30, 37 minutos, que seria não 36, nem 38, exatamente 37, alguém tem um insight que fala, é isso. E tudo aquilo se desenvolve, ele descobre, e aí no último bloco tem uma piadinha, alguma coisa lá que distrai e acaba. Essa fórmula, ela deu certo por muito tempo, ela dá certo para muitas pessoas até hoje, mas a gente vê em Breaking Bad, por exemplo, uma questão de uma narrativa que vai acompanhando toda a série. Uma preocupação com que os elementos possam ser ligados somente no final de uma temporada, ou até no final da série como um todo. E por mais que a série tenha os seus momentos épicos e tudo mais, a gente não vê em todo episódio, no mesmo momento, acontecendo alguma coisa fantástica. Porque a nossa vida não é assim, ela não é esse gráfico único, ela tem altos e baixos que nós não conseguimos prever, né? Então, eu acredito que isso também trouxe essas séries um pouquinho mais para nós. Verdade. E fica aquele gostinho de quero mais também, né? Querendo ou não. Com certeza. Bom, gente, só que todo mundo é ansioso, né? Aqui tem uma dica para você não precisar esperar nada para ver aquele episódio inédito da sua série preferida. Não é mesmo, Marion Dória? É isso mesmo, Muriel. Você já conhece a Netflix? É o maior sucesso no mundo todo. Para você que gosta de assistir
vídeos e séries em qualquer lugar e a qualquer hora, basta acessar o site netflix.com e fazer o seu cadastro. É simples assim. Com planos a partir de R$19,90 por mês, você tem tudo isso onde você estiver. São milhares de filmes, seriados e muito mais que você vai poder ver e rever quantas vezes quiser. Então não perca tempo, faça agora o seu cadastro e fique por dentro de tudo que acontece nas séries mais premiadas do mundo todo. Netflix, sempre à frente, assim como você. Obrigada, Marion. Eu sou suspeita para falar, viu? Porque eu adoro Netflix, eu assisto absolutamente tudo. Eu também gosto muito, hein? E voltando ao nosso papo aqui, Jorge. Esse lance de esperar uma semana, né, para assistir uma série, ou então assistir no mesmo horário, como acontece com as novelas. Por que isso não acontece para o público de séries? A gente vê que uma das... Sim, vai voltar. Vai voltar, não. Então, ele continua da pergunta. Volta na resposta, tá, Isso. Jorge? Por que não funciona para o público de séries esse lance de assistir no mesmo horário, como capítulo de novela? Eu acredito que o Netflix, ele conseguiu tirar um pouco dessa expectativa das pessoas que acompanhavam aquela série diariamente e tudo mais, e de repente eles perceberam que poderiam assistir a todas as temporadas de uma vez, né, e tudo mais. Dificilmente, por outro modo, a gente conseguiria isso, por outro modo legal, pelo menos, a gente conseguiria isso, né. O canal, a TV por assinatura NET, por exemplo, eles começaram a oferecer o serviço NetNow, né, como uma tentativa de conseguir oferecer algo parecido, né? Algo parecido, essa mesma experiência. E aí, isso volta muito para aquilo que a gente tinha falado um pouquinho antes, né? Então, uma vez que essa narrativa ela não tem mais essa formulazinha que você precisa acompanhar toda semana, você consegue ver tudo aquilo numa única levada, porque é uma história que está acontecendo, é uma história que você quer saber o final, que você percebe que o clímax ele está chegando, mas que talvez demora, talvez não demora, você se aprofundou tanto na vida daqueles personagens que você realmente quer saber aquilo, né? As pessoas mesmo que são fãs, vamos dizer, de séries, às vezes a série, né, a temporada demora cerca de 2, 3 meses, e quando eles estão na próxima temporada, às vezes o fã espera para baixar outra e assistir tudo de uma semana, né, para não ficar tendo que esperar durante os 12 meses. Um grande sofrimento que a gente tem hoje é o Game of Thrones, né? Um exemplo clássico que a produção dele, por ser muito refinada, a próxima série ela já foi anunciada que vai ser para o meio de 2016. Então a gente tem um ano aí de ato que é assombroso, né? E de repente a gente teve 2, 3 meses acompanhando, 2 meses por aí acompanhando uma temporada toda, passo a passo, sendo que a maioria das pessoas que estão nessa temporada agora e terminaram foram correndo atrás na internet, deram o seu jeito lá de conseguir assistir tudo de uma vez. Então elas vêm num ritmo e de repente a HBO vai e quebra. E isso é o que sustenta a HBO hoje, né? Até porque você pode falar, não, Jorge, mas essas pessoas vão conseguir assistir esse episódio daqui a um dia, 2 dias, ele já está legendado, disponível em vários locais e não tem problema, a pessoa não vai sofrer tanto. Mas isso é uma loucura, porque se você abrir o seu Facebook às 11h01, que é quando acaba, você já tem ali todas as histórias contadas, todas as pessoas que assistiram spoiler, berrando, né? quem morreu. É essa cultura do spoiler, né? Que tem gente que é a favor, tem gente que é contra e tudo mais, mas o fato é que ou você não abre o Facebook, não é só o Facebook, não abre nenhuma rede social e nem canal de notícia, porque já está lá, eles estão querendo aquilo. Não abre o Twitter, não faça nada. Né? Então, a HBO ela conseguiu muitos assinantes. E é engraçado que tem um gráfico aí em várias pesquisas que já mostra que o número de assinantes aumenta exponencialmente ao longo da exibição da temporada e quando acaba todo mundo corta a assinatura e fala, agora é só daqui a um ano que eu vou assistir a HBO de novo. Aí volta a assinar. E dá uma autonomia também para as pessoas, né? Acho que essa sensação de você poder escolher a hora que você quer, eu acho que essa que é a pegada do... Se a gente imaginar que é muito difícil hoje nós chegarmos em casa no mesmo horário, né, esperar as mesmas pessoas, porque, por exemplo, eu quero acompanhar com a minha noiva a série, eu assisti todos os episódios e agora eu vou assistir sozinho, ela não vai assistir, como assim? Aí depois ela vai ficar me perguntando, vai ficar chateada que ela nunca mais vai ver aquele episódio, ou vai ter que esperar, né, um outro momento para assistir aquilo, e você quer acompanhar com ela junto. Então, de repente,
vamos escolher esse domingo, não temos nada para fazer, a gente assiste tudo até o final, né? Então, sem sombra de dúvidas, isso é mais interessante, porque daí é aquela programação que se adequa a nós, né? Que é isso que a TV está tentando correr atrás, né? Da internet, correr atrás desses canais de assinatura que estão oferecendo algumas opções, como a NET, por exemplo. Eles precisam chegar nessa solução, de fazer com que nós escolhemos o que queremos assistir, aonde queremos assistir, como e tudo mais. Então, além da televisão, nós temos também os aparelhos móveis, né? Então, eu quero acompanhar o meu Netflix, eu quero acompanhar a NET e tudo mais, mas no metrô, porque quando eu chegar em casa eu quero dormir. E tudo bem, eles estão oferecendo agora, eles estão correndo contra o tempo para não perder isso para a gratuidade que a internet oferece. Jorge, você até citou aí da Netflix, né? Eu tenho uns dados aqui que a Netflix, ele ultrapassou, né, o faturamento da HBO no último trimestre de 2014. Né? Não dá para comparar muito os dois, que são empresas totalmente diferentes do perfil, né? Uma é uma emissora de TV, outra exibe vídeos on demand. E eu queria saber com você em relação a isso, mas dá para se perceber uma mudança no perfil do público, então, dessas duas empresas? O que se ouve muito falar, né, é que a série que é produzida pela HBO, ela já é uma certeza de sucesso. Que vai dar certo. Assiste, vai tranquilo que se é da HBO, foi bem feito, foi bem produzido e tudo mais. Então a gente tem séries, Game of Thrones é o ápice, mas antes disso, né, a gente tem ali o True Detective, por exemplo, que foi impressionante a aceitação que o público teve. A gente tem a Magnífica agora também, que está tendo, que é nacional, inclusive, né, uma produção nacional. Magnífica 70, né? Isso, Magnífica 70, que está tendo uma repercussão muito interessante. Então a gente tem Mad Men, a gente tem tantas outras séries da HBO que já vingaram, né? Roma, que é um seriado antigo, que mesmo assim já fez muito sucesso. E o Netflix, ele começou com poucas séries e essas poucas séries que ele produziu também com muito sucesso, né? Então, acho que a mais notável hoje é a House of Cards, né? Que é bem interessante a produção dela e tudo mais, que não perde em nada para a HBO. Então, hoje o Netflix não é só um canal de streaming, né? Ele também é um grande produtor, né, de conteúdo. Sim, e tudo mais. Só que nesse ano, principalmente, eles vieram com uma nova estratégia que eles lançaram várias séries, né, na Netflix. Então, hoje você abre o Netflix, aquele selinho de original Netflix, ou pelo menos produção Netflix, está na maioria das coisas que estão na sua primeira visualização. Tem muitas opções, né? Eu mesma assisto várias. O papo foi maravilhoso aqui, né, Muriel? Nós queremos agradecer a sua presença aqui, Jorge. Esperamos contar com você aqui mais vezes. Obrigado. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Mas vamos combinar, né? Que assistir a séries em qualquer aparelho de televisão não dá. Não é, Salvo Espínola? É isso mesmo, Rock. Não é em qualquer um, não. Agora você vai assistir tudo em altíssima definição. A Panasonic tem uma variedade de modelos e tamanhos de telas para oferecer exatamente o que você precisa. As telas de plasmas produzem as melhores imagens. E se você deseja assistir um filme ou uma série com aquela qualidade, certamente as TVs de plasma são as melhores, porque tem cores mais nítidas. As TVs de plasmas 3D vieram oferecer tudo isso e muito mais para você. E comprar Panasonic é muito fácil. Você encontra nas melhores redes de eletroeletrônicos do Brasil. Agora você não vai ter mais desculpa para não ter a sua Panasonic, não é isso? Panasonic, repense seus produtos. Muito obrigado, Sálvio. Bom, e para encerrar o programa, no bloco final, nós apresentadores vamos debater a vida online versus a vida offline. Em seguida, não sai daí, a gente te aguarda. O Senac Acontece promove agora um debate entre os nossos apresentadores. Vida online ou vida offline? Afinal, quem somos ou queremos ser? O que vocês acham que é mais fácil viver muito mais para o lado offline ou online? Salve, você é adepto das redes sociais? Sou adepto, sim, mas acho que nós temos que administrar isso, tanto online quanto o offline. Quanto tempo para cada um? É difícil se policiar. Eu cada vez mais estou querendo ser um pouco mais offline, porque fiquei muito online.
E de que forma você acha que isso prejudicou, assim, no convívio offline mesmo, nas relações pessoais? Eu acho que de tudo, no planejamento das coisas que a gente tem que fazer, na cultura, no investimento em lazer, no investimento no presente, né? Eu acho que isso é fundamental. Agora me diz uma coisa, Roque, você acha que as pessoas costumam ser verdadeiras na plataforma online ou realmente o que elas publicam é o que elas são de verdade? E no caso você, como é que você lida com as redes sociais? Na verdade, eu acredito que as pessoas publicam aquilo que elas querem parecer. Então, vamos dizer, eu já vi amigos, às vezes, que não estão em determinado local e publica como se estivesse. Aí começa as pessoas a comentarem, dizer, que legal, você está se divertindo aí, quando na verdade nem está. Então, assim, eu gosto de transparecer aquilo que eu estou no momento. Então, já teve vezes de eu querer postar uma foto que é até interessante, de algum outro lugar, mas eu deixo especificado lá, que, vamos dizer, foi de um momento, que saudade daquele determinado momento, mas dizer assim, estou curtindo o feriadão, uma foto do passado, assim, eu não gosto muito, não. Às vezes uma pessoa tá na maior depressão e tá lá postando que tá super feliz, E né? todo mundo achando que quem tá deprimido é quem tá em casa, que a outra tá curtindo e a outra tá do mesmo jeito. E você, Muriel, você acha que as redes sociais, elas podem ajudar no relacionamento, aproximar ou acabam distanciando? Eu acho que pode tanto aproximar quanto distanciar. Tudo uma questão de como você lida com isso, né? Você pode estar ali num relacionamento com alguém, por exemplo, e isso com certeza vai distanciar. Hoje em dia, o que eu mais vejo entre minhas amigas, até por experiência própria, é uma coisa que não é fácil. Mas eu também acho que tem como aproximar. Então, eu sei que o Roque, por exemplo, mora longe da família dele. Então, eu acho que no caso dele, por exemplo, ajuda. Né? Manter contato com a família. Aí a rede social aproxima mais, né? Agora, é aquele exemplo da pessoa que tem relacionamento, se distancia da rede social. Acabou um relacionamento, aí tá na rede social explodindo. É ou não é, Roque? Já coloca a foto da balada, que tá super bem, né? Só pra Bem tentar. assim, estou disponível. Agora já estou disponível. Usa Tá a na rede pia. social. E aí, do que você falou, né? Porque a pessoa tá ali na depressão, mas ela tá mostrando pro ex ou pra ex que tá bem, tá feliz. Pra provocar, não é verdade? É pra provocar e pra se sentir bem também, né? Eu acho. Pra tentar, pelo menos. Pra ver se, às vezes, até volta, né? Então, vou ver aqui, vou deixar com ciúme pra ver se retorna. E as pessoas realmente usam muito as redes sociais com esse cunho. Agora, claro, tem muita gente que usa as redes sociais também para trabalho. Para chamar a atenção de certa forma, né? Sim. Não só em relacionamento, como em trabalho, como você falou. De forma né? boa. Sim, o mercado, então, às vezes, divulga o que é que tá fazendo, né? Portfólio, né? Você que é modelo, né, Sim. Muriel? Ajuda bastante também no trabalho, o né? meu Instagram, Facebook, eu deixo mais para entre amigos, assim, mas Instagram, para mim, é totalmente profissional, assim. Eu não sou muito de ficar postando foto pessoal, só de trabalho, de portfólio mesmo, como você falou. Agora, um outro ponto também é que as redes sociais acabam sendo uma plataforma de críticas e às vezes acaba excedendo um pouco o limite, né? Vocês viram o caso da Maju, que foi criticada nas redes sociais? Foi uma crítica dura até, né? Um preconceito, enfim. O que vocês acham disso? De que forma lidar também com essas críticas? O Salvio também tem trabalha na TV, enfim. Como é que você lida nesse sentido com as redes sociais? Eu acho que é o seguinte, as pessoas estão usando de forma muito equivocada as redes sociais, né? Eu vejo o jovem na frente do computador para querer xingar e não utilizar da forma correta. Agora, xingamento pode até ser crime, né? Como no caso da Maju, né? Perfeito. Sim. Então, Racismo, né? Independente do que seja, assim, são posturas das pessoas que optam, ou seja, na rede social parece que pode tudo, e não é bem assim. Agora, a pessoa que é pública tem que saber lidar com isso, tem que saber bloquear quem realmente não tem um bom diálogo, tem que desconsiderar qualquer tipo de injúria, qualquer tipo de coisa, assim, relevar esse tipo de comportamento da sociedade, porque eu acho que está abusando muito. E inclusive fizeram críticas duras também à presidente da República, né? Com aqueles adesivos, postaram nas redes sociais, enfim. É feio, né? Eu acho vexatório, porque independente, vamos dizer, da sua opinião, às vezes você não concorda com o governo, não concorda com algum apresentador, mas isso não lhe dá o direito de chegar lá e criticar escancaradamente, vamos dizer, humilhando a outra pessoa. Então, assim, as pessoas hoje em dia, as redes sociais ajudam muito isso, né? Vamos dizer, a propagar opiniões. Então, às vezes, uma opinião que você compartilhava com seus amigos, até da mesma forma que iria compartilhar nas redes sociais, mas nas redes sociais a proporção é muito maior, porque milhões de pessoas visualizam, né? Alguém compartilha, e se der um print ali e salvar,
aquilo não tem mais como apagar. Pior o alcance é muito grande na plataforma. Pior é aquela online, galera né? que vai na onda, né? Que não sabe do que tá falando, mas tá todo mundo fazendo, postando tal coisa, então o pessoal Tem vai que atrás comentar também. É. Mas aí eu acho que é a pessoa que fica mais online. Porque hoje eu acho que está faltando para a sociedade ficar um pouco mais offline, com investimento em cultura, com investimento em conhecimento, Agora, e que isso não acontece. Agora, você sabe que eu vi uma reportagem que fala justamente sobre isso, né? De afastar um pouco do online e um pouco para o offline, e estão debatendo, inclusive, se deve proibir ou não o uso do celular em escolas. O que vocês acham? O que você acha, Salve? Você tem uma filha, você aprova ou não? Eu acho que tem que ter disciplina na escola, em todo lugar na vida. Eu, por exemplo, já aconteceu de eu quase atropelar uma pessoa porque estava atravessando a rua ali teclando no celular, né? Estava no seu smartphone, ou mandando mensagem, ou vendo alguma coisa nas redes sociais, no meio de uma rua. E nas escolas, eu acho que é criar a disciplina. É saudável e é necessário. Saber a hora de Mas começar não pode ser parar. escravo dessa tecnologia, não pode ser escravo do online. Sim. Tem que realmente, aí na origem das crianças nas escolas, saber quando pode e quando não pode. O exemplo da minha filha, é proibido o celular na sala de aula, o que é correto, a escola que ela está. E um dia, um professor contando que o telefone tocando no meio da aula, e o professor resolveu atender. Quando ele foi atender, era a mãe do aluno no meio da aula, ligando para o aluno para perguntar se ele tinha levado o material para o laboratório da aula da tarde. E o professor que atendeu respondeu, olha, eu vou perguntar para ele, mas quero avisar que a senhora já atrapalhou a aula. Olha só. Porque ele quis Nem atender os o pais telefone. ajudam, Nem os pais ajudam. Acaba sendo invasivo, né? E assim, as pessoas hoje em dia, elas se sentem até obrigadas a responder as mensagens no momento em que elas recebem, porque tem também aquele recurso, né, de quem está do outro lado ver que o outro visualizou a mensagem. Vocês sentem essa obrigação, assim? Olha, eu não sinto. Pelo contrário, eu passei por uma situação recentemente que me cobraram profissionalmente, vieram me cobrar que eu visualizei a mensagem e não respondi. E é essa a questão, acho que a gente não tem que ficar conectado 24 horas por dia no celular, eu não sou obrigada. É claro que na correria do dia a dia a gente olha o celular, né, vê todas as mensagens, porque também às vezes tem 500 mensagens, então você só abre o celular para passar, não olha, não lê, né? E aí as pessoas te cobram, assim, né? Essa questão que você falou, é impressionante. E também definir o que é urgente e o que não é urgente. É. Porque não significa que você acessou que aquele é urgente, que precisa receber resposta imediata. O que a gente tem que responder é o que é urgente. Eu mesma, particularmente, prefiro até desligar, né, o celular. Eu coloco no modo avião quando eu decido dormir ou descansar, ou mesmo no meu horário de trabalho, assim, quando eu realmente preciso ter foco. E vocês têm alguma forma de separar bem Eu costumo o também online dividir... do offline? Eu também costumo dividir esse tempo. Então, quando eu estou no trabalho, o foco tem que ser para o trabalho. Então, assim, tem muitas pessoas que deixam a internet conectada o tempo todo. Então, não desligam mesmo. Chegou a mensagem, já vai logo olhar. Então, eu sempre desconecto a internet. Aí, cerca de 2 em 2 horas, eu ligo a internet novamente, né, conecto, vejo se chegou alguma mensagem, se for importante, eu já respondo. Se não for importante naquele momento também, eu deixo para responder no final do dia. Então, as pessoas têm que separar, né, dividir. Agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso dar atenção a isso, senão não faz nada direito, né, faz tudo sem qualidade. Ou seja, eu faço tudo ao mesmo tempo e nada dá certo. Acaba dispersando, né? Perde o foco, perde a foco. concentração, perde a atenção. E por isso que nas escolas tem que ser proibido, né? Porque está num momento de aprendizado, se está com o celular, a distração vai acontecer e não vai prestar atenção no que o professor está ensinando. Mas, ao mesmo tempo, se as crianças forem disciplinadas, elas podem usar o celular como um recurso de fonte de informação também, né? Não tenha dúvida. Hoje a tecnologia tem que ser usada, mas aí é no momento online. Tem que ser bem separado, saber né? distinguir isso, porque hoje nós entramos num restaurante e vimos uma mesa com 4 pessoas, com 8 pessoas e não estão se conversando, não estão se olhando, não estão assim como nós estamos todo mundo aqui falando. falando. É verdade. Está um falando com o outro na Não, mesa e do tem restaurante. gente até que faz aquela aposta, né? Coloca todo mundo o celular assim no centro da mesa, né? Do bar ou do restaurante. E o primeiro que olhar paga a conta de todo mundo. De todo mundo. É uma boa opção. É uma alternativa, né? Porque E o vício é sabe muito que grande. vocês falaram essa coisa da escola. A que ponto é que a gente chegou, né? Porque eu estudo eu faço teatro, né?
E recentemente os professores chegaram com um baú dentro da sala de aula falando, todo mundo coloca o celular aqui dentro. Ou seja, é um bando de adulto, mas mesmo assim você tem que chegar, tem que colocar o celular, porque senão o pessoal fica olhando em pleno horário de aula, né? É verdade. Gente, é realmente uma situação difícil, né? Não sei se vocês viveriam completamente offline ou completamente online, realmente tem que lidar um pouco com as duas coisas hoje em dia, acho que fica complicado separar, né? Eu adorei o bate-papo aqui com vocês, espero que vocês voltem mais vezes para a gente conversar mais sobre esse assunto e outros que vierem aí, das notícias. E muito obrigada a cada um de vocês, Roque, Sábio e Muriel. Obrigada. De nada, Marion. E o nosso programa termina aqui. Muito obrigada por ter a sua companhia conosco aqui no programa e até a próxima edição do Senac Acontece. Tchau. Tchau, tchau. Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema.